As vendas de carros usados bateram recorde no ano passado. Foi a maior marca em 13 anos. Em 2024, foram comercializados mais de 15 milhões e 700 mil veículos usados. Melhor resultado desde 2011. O levantamento da Federação dos Revendedores de Veículos Usados, Fenalto, somam as vendas de carros, motos, picapes, caminhões e outros veículos. Crescimento de 9,2%. Quando comparado ao ano de 2023. Em dezembro, o aumento nas vendas foi de 15,9% contra o número registrado em novembro. Para a gente fazer uma análise, vamos fazer conexão agora com a Carla Bene, que é economista e também professora da FGV. Boa tarde, professora. Seja sempre muito bem-vinda ao Conexão. Quais fatores contribuíram para esse aumento, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Olha, esse dado é interessantíssimo. Então, nós temos aqui vários fatores. Eu vou trabalhar um pouco com economia, vou trabalhar também um pouco até com uma questão cultural e sociológica nossa. Então, quando você pega os dados de venda de carros, tem uma particularidade interessante. O volume maior são carros acima de 10 anos, carros com 10, 11, até 13 anos. Esse é um dado importante para a gente avaliar. Então, nós temos várias questões aqui. Primeiro, quanto maior for a taxa de juros para o financiamento de um carro novo, mais aquecido fica o mercado de usados. Então, isso é algo de uma forma que abrangeria independente do carro ou do que fosse. O mercado de usados fica mais ativo. E ele também tem uma expectativa para esse ano de continuar ativo, porque a gente até já discutiu aqui que a Selic ainda vai continuar subindo. Então, mercado de carros usados continua mais ativo. Nós tivemos também na economia um resultado muito positivo com relação ao emprego, a renda e o aumento da massa salarial. Então, se você pertence a esse extrato que conseguiu um emprego, que está melhor, que conseguiu ganhar um pouco mais, há um desejo na nossa sociedade de sair do transporte público e ir para o transporte individual. Então, você adquire um carro, mesmo que ele tenha 10, 11, 12, 13 anos até, para que você não ande mais de ônibus, entre aspas, que aí é uma construção mais sociológica. E aí, a gente também, para facilitar esse ponto, Kelly, nós tivemos, primeiro, uma parte importante de transparência e de facilidade de checagem de dados. Porque quando você compra um carro usado, você tem que saber se ele tem sinistro, se ele teve batida, se ele está com algum processo judicial. Isso tudo, hoje em dia, num aplicativo, fica muito mais fácil para você checar. Então, isso facilitou e muito a compra de um usado. Pois é, e muitas vezes você pega um carro excelente com um custo-benefício muito bom, né? Porque ele já, de repente, andou um pouquinho, já tem aquela desvalorização, então isso também é um fator que agrega. Acho interessante, professora, a gente dizer dessa expectativa otimista do setor, porque eu falei que, inclusive, agora em dezembro, né, houve um aumento significativo das vendas em relação a novembro. Tá certo que chegou aquele dinheirinho ali do 13º, muita gente aproveita para fazer a compra, pegar ali o desconto da virada do ano, mas essa tendência deve realmente não continuar agora, né, em 2025. Sim, é uma tendência que continua. Agora, a gente sempre tem que lembrar o seguinte, né? Por um outro lado, a gente não melhora a mobilidade urbana, principalmente das grandes capitais. Então, quando você pega, por exemplo, em São Paulo, uma mobilidade urbana que você leva 3 horas por dia de deslocamento, 1h30 para ir ao trabalho, 1h30 para voltar, isso se não chover, né? Então, a gente continua com essa problemática, porque em vez de a gente realmente dar um investimento maciço no transporte coletivo, a gente acaba aumentando o transporte individual, o que também aumenta o trânsito e também a poluição. Professora, eu achei interessante também o dado em relação aos velhinhos, ou seja, 13 anos ou mais de uso. Muita gente, olha, 5.721.760 veículos vendidos. Será que o pessoal quer fugir do IPVA, hein? Apostando nos mais velhinhos?
Também é uma coisa. E uma coisa super importante que você já mencionou: os carros estão com uma qualidade melhor. Então, você consegue comprar um carro com 10 anos de idade que não tenha um volume de manutenção, por exemplo, que se imaginava há muito tempo atrás. Então, a durabilidade também propicia que você compre um carro mais usado. Agora, já que eu já dei, inclusive, uma adiantada, fiz um spoiler, mas vamos falar desse assunto que está na mente de todo mundo que tem um veículo: o pagamento do IPVA 2025. Quando é que vale a pena a gente pagar à vista e quando vale a pena parcelar? A primeira dica é fazer as contas, professora? Eu costumo dizer que nessa situação a gente tem aquela resposta que seria para uma prova. Se eu estivesse dando uma prova para vocês, a resposta correta seria: eu tenho valor integral, esse dinheiro está aplicado, a remuneração é maior do que o desconto, então eu vou deixar o dinheiro aplicado e faço o parcelamento e todo mês tiro o dinheiro para pagar e ainda vai me sobrar remuneração de juros. Então essa é a resposta padrão, bonita, com exercício de matemática financeira para que fique tudo muito bonitinho. Na vida real, na vida prática, é importante que a gente não se compare com outra pessoa. Cada um tem um fluxo de caixa, uma realidade e uma necessidade diferente. Então, você tem que encontrar uma resposta que te atenda. Se você guardou o dinheiro, o que você vai comparar? Olha, o desconto para pagar à vista está em 3%, mas eu tenho uma aplicação financeira que está me rendendo 10%, então eu posso deixar esse dinheiro aplicado. Ah, mas acontece que eu tenho dinheiro, está aplicado, mas eu não quero me comprometer nas prestações futuras, eu não quero estender muito esse pagamento, eu gosto de quitar isso e resolver a minha vida. Está certo também. Então, nessa hora, a gente tem que respeitar aquilo que faz com que você durma em paz. Só tem uma coisa, Kelly, que não pode fazer, que é usar o cartão de crédito, dividir e depois não pagar a fatura em dia. Aí não. Ah, não, que aí vira uma bola de neve, né? Agora é o seguinte, é uma conta que muitas vezes a pessoa reclama sem razão, vamos dizer assim, porque é uma conta boa. Se você tem um IPVA para pagar, é sinal que você tem um veículo. Então, olhando por esse lado, né, já dá um certo alívio. Poxa, eu tenho um bem que eu uso todos os dias ali. Agora, é importante também a gente lembrar que o valor, ele pode variar de estado para estado, né, como a gente inclusive já destaca na nossa manchete. Isso, exatamente. Você pode pagar 4%, por exemplo, em São Paulo e 2% em Florianópolis. Ou seja, o Estado, ele define esse valor. E também tem aquela história do licenciamento, né? Que muita gente acaba esquecendo, tem opção de fazer agora, já vai ficar com tudo em dia. Tudo isso tem que entrar na conta. Tudo tem que entrar na conta e eu acho que a gente tem que, assim, esse tema é muito interessante porque a gente tem que fazer um convite à vida adulta, que é mais ou menos o seguinte: eu adquiri um veículo, ele é um patrimônio e eu tenho impostos embutidos, taxas e obrigações neste veículo. Isso porque a gente não está nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você não pode circular com carro sem seguro. Então, não vou nem discutir esse ponto aqui no Brasil. Mas a ideia é que você já sabe que vai ter que pagar o licenciamento, já sabe que vai ter que pagar o IPVA. Então, quanto mais planejamento, Kelly, melhor, justamente para que você não tenha que arrastar mais uma conta no seu fluxo mensal por muitos meses. Até porque quando a gente tem que arrastar, a professora já falou isso um pouquinho agora, e a gente já falou outras vezes também, a gente arrasta o emocional também da gente, aquela preocupação que fica ali, ó, martelando sempre a cabeça da gente. Professora, muito obrigada, viu? Sempre muito legal te ouvir, sempre aprendo bastante. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigada, boa tarde a todos, com as contas em dia e até a próxima. Até.